Bendiciones a todos, hermanos. Que Dios os bendiga. Yo me gustaría hacer una invitación a todos los hermanos. Si quiere cumprimentar, saludar al hermano que está a tu lado, lo haga ahora. Cumprimente-lo. Desee una buena escucha de la palabra, un buen culto, porque el momento de cumprimentarlos, de charlar, de hablar algo, es ahora. Porque después de esto, vamos a empezar a escuchar la palabra de Dios. Y me gustaría invitar a los hermanos a hacer una oración más a Dios. Por favor, vamos, se pone de pie. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos concede esta noche de estar en tu casa otra vez, Señor, para adorarle tu nombre, para escuchar tu palabra, para sentir tu presencia, Señor, para que puedas rellenar nuestro espírito, Señor, con tu Espírito Santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor. Meu Deus, te lo agradeço, Senhor, pela oportunidade que me concede de hoje predicar tu palavra, ó Padre. Me has resgatado do mundo de onde vivia, Senhor, e me has traído hasta aqui. Por isso te agradeço e te pido, Senhor, neste momento, usa, Senhor, usa a minha boca, me usa, Senhor, como instrumento em tus manos, Senhor, e que todo lo que diga eu, que seja de ti, e que não venga nada de mim, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te lo pido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão, por favor. Bueno, eu vou pedir a los hermanos que pongan algunas imágenes para vermos aquí. Y desde ya yo quiero decir a los hermanos que yo no voy a vender coche, ¿vale, hermano? No estoy vendiendo coche. Pero yo quiero que todos miren estas imágenes que van a ver aquí, solo las tres, esta y las próximas dos. La próxima, vuelve a la segunda, por favor. La segunda, atrás. Bueno, si miramos a estos coches, hermanos, que hemos mirado, estos... El próximo, aí, pode quedar aí, por favor. Se miramos a um coche como este, qual é a conclusão que podemos chegar? Que um coche como este só serve para o desgaste, verdade? E também que se pode dizer que este coche ha tenido muito malo dueño, que o dueño deste coche não tinha nenhum apreço por ele. Le ha destroçado, le ha deixado chegar ao ponto que está aí, que estamos vendo. Porém, a próxima imagem, por favor. E a diferença para este coche? É um coche como o anterior, provável que do mesmo ano, pero mira como está bonito. Podemos dizer que este coche ha tenido um bom dueño. Este dueño le ha conservado, le ha limpiado, le ha arreglado, le ha sabido utilizá-lo. E principalmente, ha dado um mantenimento para ele, para que chegue assim. O próximo, outro coche, muito antigo, e mira como está bueno. E o próximo, aí nos quedamos aí. Este, então, tem mais idade, creio, que todos nós outros juntos aqui. E está muito bonito. Bueno, os hermanos vão dizer assim, lo que tem a ver estes coches com a palavra de hoje. Mais adelante vocês vão a compreender qual é o mensagem que queremos trazer, que Deus ha puesto em meu coração para falarmos acerca disto. Vamos a fazer uma leitura agora, que pode seguir, por favor, que está em Mateus. Não, aí mesmo, só seguir adelante. Já está aí a leitura. A próxima imagem, por favor. Que é Mateus, se os irmãos querem buscar na Bíblia, capítulo 4, versículo 3 e 4. Só saltar a próxima imagem e já está, irmão. Aí. Capítulo 4, versículo 3, que nos diz assim: E vino a ele, el tentador, e lhe dijo: Se eres hijo de Deus, di que estas pedras se conviertan em pan. O próximo. Ele respondeu e dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amém? Bueno, esta passagem é muito conhecida de todos os hermanos, eu creio que todos conhecem. Foi quando Jesus estava aí para ser tentado por Satanás. O diabo estava aí tentando Jesus, e então falou com ele, porque como estava ayunando hacía muito tempo, então o diabo falou com ele e le tentou, dizendo: se eres hijo de Deus, dile que estas pedras se convierten em pão. Pero Jesus le contestou assim, que não solo de pão vivirá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Eu quero pedir que passe a próxima imagem, por favor. Na predicação de hoje, nós vamos ter muitas imagens para mirar assim. É que Deus me pôs no coração de fazer assim, porque eu creio que quando se habla e se põe um exemplo, se queda mais fácil para que todos possam compreender o mensagem. Pode saltar a próxima, por favor? Mirando aí a estes dois muchachos, podemos ver que são a mesma pessoa. Não há diferença nenhuma de um para o outro. Exatamente a mesma pessoa. Pero aqui agora queremos começar com a predicação, com a mensagem. Vamos, a próxima imagem, por favor. Nos vai explicar o que são estas duas pessoas que estão nascendo aí. Um representa nossa vida, nosso corpo espiritual, e o outro representa nossa vida, nosso corpo material. Material, todos sabéis, é nosso corpo, o que podemos tocar, o que vemos, que temos todo aqui, nosso corpo material. Pero nosso corpo espiritual, nós não vemos, e muitas vezes nos olvidamos de ele. Nos olvidamos que temos um corpo espiritual, que temos uma alma, por assim dizer. Nos olvidamos de esto. Pero resulta que todo o que hacemos aqui, em nosso corpo material, vai repercutir aí. E todo o que passa no mundo espiritual, repercute em nossa vida material. Por exemplo, te despiertas uma manhã, estás muito enfadado, estás a ponto de explotar, de pelear com todo o que seja, pero sem motivo. Você começa a pensar: mas por que estou assim hoje? Eu não tenho motivo para isso, não me ha passado nada ayer. Estou tenido uma noite buena de sueño, e por que estou assim? Resulta que é o que está passando no mundo espiritual. O inimigo está atacando, os demônios estão atacando tu corpo espiritual, e tu alma, tu espírito está sendo atacado, e isso resulta em um malo dia material. Todo te sale mal, todo te vai mal o dia todo. Por que isso está passando? Porque está sofrendo. Tu corpo espiritual está tendo uma guerra aí que nós não podemos ver. Bueno, agora les pergunto uma coisa: de que se alimenta nosso corpo material? A matéria, nosso corpo aqui, isso que podemos tocar. Se alimenta de quê? Se alimenta, a próxima, por favor. Se alimenta de coisas assim. Eu creio que alguns dos irmãos não han cenado aún. Então você queda mirando para uma carne, uma pizza, aí outra carne, uma hamburguesa, água, uma propaganda aí de Coca-Cola. Nosso corpo material se alimenta de esto, vive de esto, e todos os dias lo temos que alimentar. Por la mañana, por el mediodía, por la noche, temos que nos alimentar. Que se não comemos, não alimentamos nosso corpo tendremos problema. Bueno, a próxima nos hace outra pergunta: de que se alimenta nosso corpo espiritual? De que se alimenta? Porque necessita de alimento também. Nosso espírito necessita receber um alimento. Se alimenta de quê? De la palavra de Deus. Se alimenta de Jesus, que é o pão de vida. Se alimenta de oração, de ayuno. Pode parecer um pouco contraditório, não, irmão? Ayuno para alimentar. Sim, pero quando nós estamos ayunando, nos quedamos mais cerca de Deus. Então estamos alimentando nosso espírito. E do Espírito Santo, que é a água de la vida. Seguimos, por favor. Em São João 6:35, Jesus dijo assim:
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está aquí diciendo que es el pan de vida. Y la próxima, lo que nos confirma que el Espíritu Santo es el agua. Aquí hemos hablado que sostiene nuestro cuerpo espiritual. En el último y gran día en San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, que hemos leído antes, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí esta pasaje de San Juan nos confirma que el Espíritu Santo es el agua. Porque Jesús dijo así, Jesús estaba hablando esto, que el que viene a mí no tendrá sed. ¿Por qué? Porque estaba diciendo aquí, hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir ainda, pero aún no habían recibido porque Jesús no había sido glorificado. Eso só pasó después del día de Pentecostés, como todos sabéis. Bueno, si nosotros ahora sabemos de qué se alimenta nuestro cuerpo material y de qué se alimenta nuestro cuerpo espiritual, ya lo sabemos. Nuestro cuerpo espiritual necesita de oración, necesita de la palabra de Dios, necesita de estar lleno del Espíritu Santo, de estar lleno de la presencia de Jesús, estamos cerca de Dios. De eso necesita nuestro cuerpo espiritual. Si no alimentamos el cuerpo material, todos sabéis lo que pasa. Ponga las próximas imágenes, por favor, hermanos. Las próximas imágenes vamos a mostrar lo que pasa con una persona un día sin comida y sin bebida, sin beber nada y sin comer nada. El muchacho queda como está. Ahora la próxima se queda en una semana sin comer nada, já empieza a quedar meio amarillo, já está empezando a quedar muito mal a pessoa. E segundo eu pesquisado a próxima, que uma pessoa que quede 50 dias sem comida e sem bebida, é o máximo que o corpo humano consiga, passando de esto, já descansa muerto de hambre e de sede. Isso é o que passa. Pero com nosso corpo espiritual, o que passa se não le alimentamos? Passa o mesmo. Empezamos a sofrer as ações do inimigo sobre nós, nos quedamos vulneráveis a esto, o inimigo empieza a poner pensamentos em nossa cabeça, empezamos então a creer em estas coisas, o inimigo empieza a dizer a ti assim: você não tem futuro, estás haciendo o quê? Pensa que és alguém? Pensa que vai chegar a algum sítio, a algum lugar em tu vida? Você não eres nada. O inimigo empieza a poner esto. E por que essas coisas passam, hermano? Porque nós não estamos alimentando nosso corpo espiritual. E então nosso corpo espiritual empieza a quedar debilitado. Venimos à igreja, e como eu dizia o pastor, venimos à igreja, pero não prestamos nosso culto ao Senhor. Miramos a igreja como se fuera um restaurante, onde venimos a prestar nosso culto ao Senhor e ao mesmo tempo abastecer nosso corpo espiritual. De aqui nos alimentamos com a palavra de Deus, aqui podemos orar, aqui podemos ser cheios do Espírito Santo, aquele que aún não é batizado, com o Espírito Santo, aqui pode receber, em um momento de adoração, se pode chegar a isto, aqui se pode receber, renovar as energias, para que se pueda enfrentar mais um dia. Pero resulta que amanhã não tem culto. Bueno, mas amanhã eu não posso quedar sem comer nada. Eu necessito me alimentar, meu corpo necessita. Assim como por la manhã necessito me despertar e desayunar, necessito também dobrar minhas rodillas e falar com o Senhor. Correr a palavra de Deus, a Bíblia, e quizás ler por lo menos que seja um versículo, um salmo, um provérbio, e dizer: Senhor, habla comigo nesta manhã, Senhor. Dá-me uma palavra para que pueda empezar um dia muito bem e protegido por ti
E então você lê um provérbio, e o Senhor seguro que vai falar contigo, e este provérbio te vai quedar todo o dia na cabeça, pensando, pensando, e degustando este provérbio. E por el dia, quando te acuerdas, hace uma oração onde esteja, não hace falta que te doble a rodilha. Você está no autobús, você está na calle, empieza a falar com o Senhor, em espírito. Agradecerle a Deus por todo o que tem, agradecerle a Deus por la salvação. Empieza a agradecerle, porque a oportunidade que tem, que estás vivo. Eu he passado uma situação, hermanos, há pouco tempo. Eu comentava o domingo em casa, quando estávamos almoçando, eu me acordava disso. Eu passei uma situação assim que Deus nos ha traído para aqui, todos vosotros sabéis, estamos aqui, vai ser 2 anos agora em setembro. Estamos aqui ajudando na obra do Senhor com muito gosto, com muita alegria. Pero resulta que em um determinado momento, hermanos, eu empecei a, tanto eu quanto Adriana, empezamos assim como que decair, sabe? Descer a escalera em termos de fé, ter contato com o Senhor. Isto foi porque deixamos de mirar a Deus e começamos a mirar para a situação que estávamos vivendo, as coisas que não iam bem, e começamos então a nos quedar preocupados e mirar solamente para a vida material, e deixamos a palavra de Deus um pouco de lado, paramos de ler a palavra de Deus, e então a coisa começou a ir mal, muito mal. Por isso digo a vosotros que esta palavra que está aqui, que estamos falando hoje, que o Senhor me deu para que hablasse, por primeiro de todo, hermanos, ha passado comigo isto. E quando orava, o Senhor dizia: Senhor, quando o pastor me disse: Léo, predica em jueves, então eu fui orar e: Senhor, que devo falar, meu Deus? Porque me gusta sempre estudar a palavra, e então Deus me dá uma mensagem e começo a prepará-la e le deixo aí no ordenador. E então outro dia, lendo a Bíblia, vinha outra palavra e le pongo aí. Pero resulta que quando o pastor me disse assim: predica em jueves, sim. Então cheguei em casa e falei a Adriana: bueno, eu tenho que preparar a palavra. Sim, mas não tem umas quantas palavras já preparadas? Digo: bueno, pero não sinto que nenhuma delas que estão aí é o que Deus queria falar. E então fui orar. E o Senhor estava aqui na igreja arreglando os vídeos, quando o Senhor me começou a me acordar das coisas, de lo que havia passado comigo, comigo e com minha mulher, que começamos a decair na fé, e que começamos a deixar de alimentar a nosso corpo. E então começamos a sofrer as consequências. E então, como arreglamos isto? Eu vou dizer a vocês, irmãos, vou confessar a vocês. Chegou a um dado momento que Adriana chegou em casa de seu trabalho e me disse assim: mira, estou em uma situação assim, espiritualmente falando, muito mal. Não sei o que está passando, estou muito enfadada, estou assim, a ponto de explotar. Eu digo: bueno, foi bueno que hablaste isto. Foi o Espírito Santo que te mandou falar disto, porque hoje mesmo estava aqui em casa pensando solo, e Deus falava comigo sobre isto. Temos que tomar uma providência, temos que dar um basta a isto. Então, o que hicimos? Corremos a Bíblia, leemos um versículo, dobramos as rodilhas, demos as manos e começamos a orar e clamar ao Senhor, como o Salmo 51. Começamos a pedir ao Senhor que nos pusiera outra vez o gozo de la salvação, a alegria de servir ao Senhor, que nos desse isso outra vez, que pusiera isso em nosso coração, e que hermanos, que quando as coisas não vão bem, queríamos que volvesse como era antes, porque quando chegamos aqui, por mais que as coisas iam mal, nós solamente glorificamos ao Senhor, nós quedamos sempre contentos. É Deus que está trabalhando em nossa vida, que bueno, estamos crescendo, o Senhor está sendo conosco para que cresçamos, pero resulta que em um dado momento estávamos assim, como secos, nos sentíamos na presença do Senhor, veníamos à igreja, e algumas vezes eu sentia que Deus falava comigo, quando o pastor aqui predicando, o pastor falava e dizia assim: de nada serve a pessoa subir aqui, tocar o instrumento ou cantar, pero se não sai de aqui. E eu sentado em sonido, e Deus falava comigo e dizia: é para ti que estou falando. E isto começou
Empezó hasta que llegó el momento, como dijo, que tuvimos que parar y decir un basta. Y entonces oramos, buscamos al Señor. Y gracias a Dios, hermanos, cuando se hace esto, cuando se busca al Señor verdaderamente, Él nos escucha y nos atende. Y entonces é maravilhoso quando empezamos a sentir outra vez a presença do Senhor. Quando empezamos a sentir assim este gozo, esta alegria, que é vir à casa do Senhor, que é sair de tu casa, te despertar por la manhã, simplesmente desperta e diz: Senhor, graças por mais um dia, Senhor. Te agradeço por mais um dia que me ha concedido hoje, para que pueda ser tu voluntad, para que pueda vivir em tu presença. É maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E então, eu creio que Deus está falando aqui com muitos. Quantas pessoas pode ser que estejam passando neste momento por uma situação assim? Pero por que está passando por isso, irmão? Em primeiro lugar, há que fazer o quê? Em primeiro lugar, há que parar, fazer uma reflexão e déjame ver, onde está o problema? O que estou fazendo eu? O que deixei de fazer? Que eu fazia, que agora estou passando por isto. O primeiro de todo, encontrar o problema. E então, buscar ao Senhor. Porque mira, hermanos, o inimigo está pronto a nos destruir. Todos sabéis de esto. Pero, quando uma pessoa se acerca de Deus, busca a Deus, queda muito difícil para o inimigo atuar na vida dessa pessoa, porque a pessoa busca a proteção de Deus, e então está protegido. Pero resulta que todos nós temos um ponto débil, todos. Se paras agora e haces uma análise de ti mesmo, te vas a acordar, lo que me hace pecar, lo que me hace cair, é esto. Ou é o dinheiro, ou é eu não consigo me alegrar quando vejo um irmão que está bem. Há pessoas que são assim. Então, se empieza a buscar em ti mesmo, vai encontrar o ponto débil. E que é o ponto débil? É justamente aí onde o inimigo vai trabalhar em tu vida. É neste ponto que o inimigo vai trabalhar. É onde você te queda assim, bueno, eu busco ao Senhor, eu tenho a proteção do Senhor, pero te olvidas de pedir ao Senhor por el ponto débil, aquele por donde o inimigo pode destruir-te. Te olvidas de pedir, de clamar ao Senhor por ali. Senhor, quita isso de mim, Senhor. Não me deixa pecar por isso, Senhor. Dá-me força para isto. Há que buscar, hermanos, há que clamar. E então, se não hacemos isto, o inimigo empieza por aí, envia, te tira um dardo inflamado, como disse a palavra de Deus, e é por aí. E então, se você peca uma vez, e o Espírito Santo te habla em tu coração, mira, e então vem aquele sentimento malo, como me sinto mal por haver hecho isto. Bueno, pero resulta que passado um rato, outra vez, lo hace outra vez, e então te queda mal outra vez. E passado outro rato, hace outra vez, e outra vez, e outra vez. ¿Por quê? Porque não has vigilado o ponto débil, e o inimigo está criando a situação para que você, justo o ponto débil, esteja sendo atacado. E você não percebe que é ali onde está o problema. A ex de la questão está ali. E o que passa? O inimigo vai, como hemos visto nas imagens de los coches, é como se fosse oxidando, vai oxidando, vai oxidando, e você não percebe. Sabe? Eu me acuerdo que meu padre em Brasil sempre tinha coches como estes que hemos visto aqui. E seus coches solia acontecer assim. Meu padre saía, golpeava o coche em alguma coisa, mirava, não foi pouco, isso depois eu arreglo. Então, passado um tempo, pum, o outro lado. Bueno, a hora que eu vou fazer, já mando fazer todo de uma vez. E então começava outra cosita. Quando chegava um dia que parava e mirava o coche e dizia: como quedou assim? Como está desta maneira? Quem ha hecho isto? Quem ha hecho aquilo? Ele mesmo não se acordava que havia sido ele mesmo. Pero o coche estava assim destruído. E o que passa? Que é que quero dizer com isto? Com nós outros é o mesmo. O inimigo nos hace pecar uma vez por el ponto débil, nos hace pecar outra vez, e já começamos a estar acostumbrar com o pecado, porque,
bueno, eu estou pedindo perdão, eu estou fazendo o melhor, mas não consigo. E então, assim nós vamos como o coche. Vamos quedando mal, até que chegue um ponto que venimos à igreja, nos sentimos a presença do Senhor, que começamos a chegar à igreja e a mirar, mira, mas como está a irmã hoje? ¿Ha visto o sapato da outra irmã? Então, e os hermanos, mira, que tonteria está falando. ¿Sabes que é esto, hermano? ¿Sabe que é esto? É uma pessoa que ha dejado de alimentar seu corpo espiritual, que seu corpo espiritual está, vamos dizer assim, em los aparatos, respirando por aparatos para não morrer, e a pessoa está aqui solamente no corpo material. Isto está bem, estou gordito, que tenho comido muito bem, estou tranquilo. Mas o corpo espiritual como está? Malo, a ponto de morrer. A pessoa está a ponto de abandonar a igreja e dizer assim: eu não venho mais aqui, eu não quero mais estar aqui, porque isto, porque aquele outro. Esse é o resultado da ação do inimigo em tu ponto débil. ¿Por quê? Porque não te has alimentado, porque has deixado tu corpo quedar assim, flaquejando, até o momento que as enfermidades começaram a aparecer, e te quedaste assim. Pero há uma solução: correr hacia Jesus. Correr hacia Jesus. Há que buscar-lhe, irmãos. Ele, por mais que nós seamos pecadores, Jesus está sempre pronto a nos perdonar, porque Ele sabe, Jesus sabe que nós somos pecadores, e por mais que intentamos fazer as coisas corretas, não conseguimos, não logramos fazer, por nossa natureza pecaminosa. Que é minha natureza pecaminosa? Tu natureza pecaminosa é quando estás caminhando por la calle e mira uma pessoa de sexo oposto e não consegues controlar tu ojo. E uma vez eu miro outra. Esta é a natureza pecaminosa. Eu não quero fazer isto, pero não consigo. Esta é a natureza pecaminosa. É mirar a um irmão ou uma pessoa que está bem, que está sendo bendecido, que sua vida está indo muito bem, e não conseguir se alegrar com isto. Esta é a natureza pecaminosa. E é por aí que o inimigo trabalha em nossa vida. Então, se Deus sabe disto, Jesus sabe disto, que temos uma natureza assim. Pero se buscamos a Ele verdadeiramente, de coração, buscamos a Ele e dizemos: Senhor, eu sei que tenho uma natureza pecaminosa, eu sei que não consigo, por mais que intente fazer o melhor, o correto, não consigo, Senhor. Mas te pido, tenha misericórdia de mim, dá-me força para resistir. A palavra do Senhor disse que Ele não resiste a um coração contrito, né, pastor? Essa é a palavra. Então, a única salida é correr hacia Jesus, é buscar-lhe, é implorar por Ele. E então, hermanos, quando se hace isto, como disse antes, que é passado com nós, é maravilhoso, porque chega um momento que você sente outra vez a alegria, o gozo, uma felicidade tão grande, que passa o que passa, você já não mira mais a nadie, você não te preocupa mais com nada. Não estou dizendo que temos que abandonar a vida material, que não necessita trabalhar, não é isto. Que estou dizendo que venga o que venga, você vai passar por todo, glorificando ao Senhor, contento, alegre, feliz, porque tem Jesus, está aqui, o Espírito Santo está, como disse a palavra, você está como rio de água viva, que sai de ti, está lleno do Espírito Santo, então se nada te molesta, nada consegue te molestar. Esse é o que passa. Bueno, hermanos, eu havia preparado. Pode saltar uma das imagens, por favor, porque Deus começou. Pode saltar mais outra. Aqui solamente iba a mostrar como seria o corpo espiritual se a pessoa não se alimenta, não busca, vai desaparecendo, até o ponto que a próxima que não existe mais. Chega ao ponto, este é o momento que a pessoa abandona a igreja, abandona todo, abandona a Deus, le dá a espalda a Deus e diz: bueno, eu não quero mais saber disto. Esse é o momento quando a pessoa tanto não se alimenta, queda tão débil, e chega ao ponto que as enfermidades começam a atacar-lhe, que a pessoa queda assim, desaparece.
¿Piensas que no, hermano? Acontece. Isto acontece. Basta não buscarmos ao Senhor, que vamos quedar assim, ó. Nosso corpo espiritual não existe mais. O que existe agora é simplesmente uma pessoa totalmente carnal, disposto a pelear todo o momento, que vive uma vida como muitos que vieram, como eu, que vieram do mundo, viviam. E sabemos, nós outros sabemos. Sou sincero dizer, irmão, a vezes estamos falando eu e minha mulher e me comenta algo do passado, de um sítio, de um lugar, de um local de onde eu ia a cantar, ou de las pessoas, ou de alguém. Sabe, eu sinto assim, como vou dizer a palavra, enojado. Me dá uma sensação muito mala. Algo assim que não me gusta nem sequer recordar disto. ¿Sabes? Não me gusta. Pero se nós abandonamos a palavra de Deus, não nos alimentamos nosso corpo espiritual, vamos nos quedar assim. Começamos a deixar de existir espiritualmente e começa a nos gustar outra vez das coisas do mundo. E isso não pode ocorrer. Na próxima imagem, por favor, irmão. Agora eu quero, já vou terminar. Só quero falar aos irmãos esto para que entendam qual era a intenção de los coches. De los coches era dizer assim, como eu he falado agora mesmo, como passava com meu padre com seu coche. Se não nos alimentamos, né? Se não buscamos ao Senhor, o inimigo vai começar a atacar e assim vai indo. E assim vai até que chegue a este ponto. E o que nos queda, como disse o pastor aí, isto só serve para o desguace. Pero, há um detalhe, hermanos. O desguace para nós outros, sabes qual é? Alguém pode dizer qual é o desguace para nós outros? O inferno. O desguace para os coches é o desguace, onde se vende aí um coche por 100 euros, lo prensa, lo desmonta e já está. Agora para nós outros, o desguace é o inferno, hermano. E eu, sinceramente, eu não quero ir a este lugar. E então, a próxima imagem, que se nos buscamos, se nos alimentamos, podemos chegar. Mira, quantos anos deve ter este coche? Eu, sinceramente, não sei. Aí abaixo disse 1904. Não sei se é esta a fecha de fabricação. Claro que este coche foi restaurado. Seguro que chegou a um ponto como os outros, como suele acontecer com nós outros, né, irmãos? Como ocorreu comigo e com minha mulher, que nós outros estávamos assim, com o coche oxidado, estávamos debilitados, e se não nos acercamos, não chega um momento que o Espírito Santo falou com nós outros, escutamos e buscamos ao Senhor, seguro que nos íamos ao desgaste. Pero Deus falou e nós outros, pode ocorrer que chegues a este ponto, pero se buscas ao Senhor, se empieza outra vez a acercar-se de Ele, a alimentar-se, Ele vai curar, vai sanar tus heridas, tus enfermidades, tus problemas que está tendo espiritualmente, te vai sanar, te vai quedar bem. É como restaurar um coche como este, que foi novo, seguro que o tempo le foi desgastando, el mal uso talvez, pero um dia lo restauraram e quedou assim. E com nós outros passa o mesmo. Temos que estar buscando ao Senhor, temos que estar sempre nos alimentando. Eu quero dizer aos irmãos para finalizar, irmãos, que a vezes quando tenho a oportunidade de predicar assim e quedo com muitas imagens, muitas fotos para mostrar, a vezes me preocupa aquele mensagem, sabe, que não deixe margem, vamos assim dizer, para o Espírito Santo falar. Pero eu creio que Deus ha hablado aqui com nós outros. Eu creio que han compreendido, que ustedes han compreendido o mensagem, o que Deus quiso falar a nós outros aqui, nos ensinar nesta noite. Que, em resumo, que o que devemos fazer é nos preocupar um pouco mais com nossa vida espiritual, nos alimentar espiritualmente. Pero o mais importante, irmãos, que havemos de fazer é não simplesmente escuchar esta palavra aqui e dizer que bueno, Deus falou hoje, vale, que bueno, muito bueno, agora me vou a casa.
Y cuando salgo de aquí afuera, empiezo a charlar con los hermanos, y empiezo a mirar mi WhatsApp, y no sé más o qué, no sé qué. Y me olvido de todo lo que Dios habló. No, hermanos, eso no puede ocurrir. Tenemos que, sabe, aplicar esto en nuestra vida. Escuchar cuando Dios habla con nosotros. Dios nos está enseñando, Dios nos está divertindo, nos está diciendo que necesitamos de Él. Não tem outra solução, não tem outra maneira. Necessitamos, todos conhecemos a verdade, sabemos que temos que estar llenos do Espírito Santo, que devemos de estar llenos da presença de Deus, que devemos conduzir nossa vida na presença do Senhor. Pero temos que aplicar isto, sabe, irmãos? Temos que poner mesmo em prática isso. Não podemos simplesmente nos olvidar. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, e dizer que espero que os irmãos tenham compreendido, irmãos, e que assim como passou comigo, que passe com vocês também, que puedan escuchar e principalmente se recordar de esto todo que foi falado aqui e principalmente poner em prática em tu vida. Seguro que se haces esto, vas a perceber uma mudança em tu vida muito grande. Vas a perceber que o Senhor te está dirigindo outra vez, está conduzindo tu vida, e tu vida você vai perceber a diferença. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, irmão.